diagnóstico da drenagem ácida de mina e lixiviação de metais em projetos de mineração. Tá? Na impossibilidade da presença do senhor Luiz Fregadoli, da Equinox Gold, tá? Nós foi convidado e foi aceito o senhor Rafael Albuquerque, da Water Service. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação dos participantes. O Kleiber Augusto Pereira, ele é químico formado pela UFMG em 2006, trabalhou na Fiat Automóveis, na Magneti Marelli, na Geochemical Technology, foi coordenador de laboratório na Bioagri Ambiental. E desde 2011 é coordenador comercial do Laboratório Ambiental da SGS Geosol. É responsável pela gestão dos contratos ativos, contatos técnicos e comerciais e captação de novos clientes. Rafael Albuquerque é geólogo formado na Acadia University em 2007, fez mestrado em geologia focado em hidrogeoquímica pela Simon Fraser University, no Canadá, recebeu premiação da Geological Society of America pela qualidade e relevância de sua pesquisa de mestrado relacionada à mobilização de metais em água subterrânea. Trabalhou na Mercator Geological Service, a Schlumberger Water Service, e hoje integra a equipe de consultoria da Water Service and Technologies. O Flávio Vasconcelos é geólogo formado pela Universidade de Brasília em 92, com mestrado e doutorado pela Colorado School of Mines e pós-doutorado pela University de Delaware e da UFMG. Trabalhou nas empresas de consultoria Golder Associates, AECOM, Ampla Engenharia e atualmente diretor da Hidrogel Engenharia e Gestão. Em 2008, fundou no Brasil a SANAP, South American Network of Acid Prevention, entidade filiada à INEP, International Network for Acid Prevention, que congrega grandes mineradoras interessadas na prevenção e mitigação do fenômeno de drenagem ácida de mina. Foi coautor em 2009 do livro Avaliação da Qualidade de Água, Base Tecnológica para a Gestão Ambiental. E atualmente é o presidente da ABAS-MG para o biênio 2019-2020, já reeleito para o próximo biênio 2021-2022. Então, com a palavra, o Flávio Vasconcelos para iniciar esse debate, essa palestra. Muito obrigado, Marcílio. E vamos começar aí os trabalhos. Só fazer alguns ajustes aqui, um minutinho, pessoal. Sim. Muito obrigado pela participação de todos ao nosso primeira live aqui da ABAS de Minas Gerais. Nós escolhemos um tema relevante aí para o setor, não só da hidrogeologia, mas da geoquímica ambiental, e que está tendo uma demanda muito grande aí nos últimos anos. Essa apresentação já foi feita anteriormente no evento do IBRAM e ela foi atualizada e vamos fazer essa apresentação novamente aqui com vocês. Eu só vou colocar aqui o pointer.
Bom, inicialmente gostaria de fazer um comunicado que o nosso evento de drenagem ácida, o Congresso Latino-Americano, que deveria acontecer agora em março do ano que vem, ele foi adiado para outubro de 2021, o ano que vem, e nessa época de março, mais precisamente entre os dias 22 e 23, nós faremos um evento online sobre esse mesmo tema. Seria um evento pré-congresso, e onde teria a participação de palestrantes nacionais e internacionais, e a gente gostaria de contar com a participação de todos vocês nesse evento. Bom, a apresentação de hoje foi estruturada em 5 itens. Inicialmente, vou falar um pouco sobre a questão da drenagem ácida, fazer um embasamento técnico. A gente entende que esse tema ele é complexo, e a gente tem aí na nosso público que está participando dessa live diferentes níveis de conhecimento. Então a gente vai procurar passar o conhecimento que atenda a todas as expectativas e níveis técnicos de conhecimento. Depois a gente vai falar sobre o tema especificamente de diagnóstico da drenagem ácida de mina, os ensaios, a caracterização, o que significa. Com base nos dados de diagnóstico, é feito um prognóstico, né, do que ocorrerá num evento, no empreendimento de mineração. E, finalmente, com base nesse prognóstico, se define as estratégias de gestão do fenômeno. E, finalmente, falaremos algumas conclusões e sugestões dos temas aqui abordados. Embasamento técnico. A drenagem ácida de mina, ou de rocha, como queiram, ela ocorre pela exposição de sulfetos ao intemperismo. Esses sulfetos, pela ação das bactérias catalisadora, ocorre uma rápida oxidação que gera a liberação de ferro, que vai causar a acidificação da água. Portanto, a gente precisa de 4 componentes para que ocorra a drenagem ácida. A gente precisa do sulfeto, a gente precisa da água, a gente precisa das bactérias no processo catalisador para gerar a acidez da solução. Aqui nessa figura a gente tem um detalhe desse processo de oxidação numa pilha esquemática, e depois um bloco diagrama de uma mina mostrando as áreas potencialmente geradoras de acidez, que seria a pilha de estéreo, a barragem de rejeito ou a cabo, e o escoamento superficial ou a infiltração dessa solução impactada, né, pelo empreendimento para as áreas mais ajusantes. Aqui um detalhe de uma pilha de estéreo. O fenômeno de oxidação de sulfeto ocorre, é um fenômeno exotérmico, né? Então a gente tem a representação esquemática aqui do oxigênio entrando na base da pilha, né? Promovendo essa oxidação do sulfeto juntamente com a água, e ao aumento da temperatura, esse oxigênio começa a advectivamente passar para a parte superior da pilha e sair para a atmosfera. Então, as pilhas acabam sendo reatores exotérmicos do processo de oxidação de sulfetos. Bom, essa figura aqui mostra no eixo Y, né, o pH, que varia nesse caso de 0 a 9, e mostra uma demarcação em azul da solução. Inicialmente estaria no pH 8, por volta de 7, entre 6 e 8, né? E no eixo X a gente tem a representação do tempo numa unidade adimensional,
ou seja, poderia ser dias, poderia ser horas, poderia ser anos, mas o fato é que o fenômeno de drenagem ácida, ele não se reverte, ele só ocorre uma evolução. Então, caso não seja feita nenhuma ação de mitigação, essa solução que hoje estaria no pH próximo à neutralidade pode evoluir e chegar em um pH no estágio segundo mais ácido, né? E, eventualmente, quando os íons de ferro começam a oxidar a própria pirita, esse estágio pode chegar no estágio 3, onde o pH da água, da solução, é menor que 3, né? E aí estão as reações que representam esse processo de oxidação do sulfeto de ferro. A figura seguinte mostra a classificação da drenagem ácida, que pode não ser somente ácida, mas pode ser uma drenagem neutra e uma drenagem alcalina ou salina. Qual a diferença entre elas? A drenagem ácida, geralmente, ela tem um pH menor que 6 e, consequentemente, um pH mais ácido com uma grande formação de sulfato, maior formação de sulfato, e, consequentemente, um nível de impacto maior. A drenagem neutra, né, ela tem um pH entre 6 e 7, ou próximo à neutralidade, tem uma concentração menor de sulfato e, consequentemente, de metais. Mesmo assim, as drenagens neutras e salinas, que têm menos metais, porque o pH é menos ácido, apresentam, sim, uma concentração de média a baixa de sulfato e alguns metais em específico característicos dessa faixa de pH. Por que se preocupar com o processo de geração de drenagem ácida, né? É o que se pergunta. Bom, na figura em questão, a gente tem dois aspectos do empreendimento de mineração, e no eixo X a gente tem as etapas desse empreendimento de mineração, que vão desde a viabilidade do projeto, a construção da mina e o comissionamento, e depois o fim da produção. A gente tem representado em azul o número de opções e o custo, né, de implantação dessas opções técnicas, né? A gente sabe que na mineração, com exceção da cava, que não tem como mudar de local, a pilha de estéreo e a barragem de rejeito são estruturas que podem ser modificadas. E no eixo, representando em pontilhado vermelho, você tem o número de opções, né, o custo para você implementar essas opções. Então, se a gente começar a trabalhar com essa questão da drenagem ácida numa fase inicial do projeto de mineração, a gente observa que o custo é menor, né? E você tem uma maior possibilidades de estratégias para lidar com a questão da drenagem ácida. Na medida que você espera para pensar nisso na fase final do projeto, o seu custo de mitigação será maior e o número de opções será menor. Atualmente, no Brasil, a gente observa que existe um percentual menor de projetos e estudos na fase inicial da mineração e maior na fase mais média terminal. No entanto, a gente observa que essa situação está se mudando devido ao nível de consciência do empreendedor. Aí, nessa figura, mostra onde que ocorre o fenômeno de drenagem ácida no Brasil, e a gente vê que as representações em bolinhas coloridas são os elementos que estão impactando a água acima do CONAMA 357 em alguns estados, né, que tem empreendimento da mineração, e a gente observa que a drenagem ácida de mina é naturalmente, né, observada em estados mineradores, como Minas Gerais, Bahia, Goiás, Amapá, Santa Catarina e Mato Grosso e o Pará.
Então, está associado com o empreendimento de mineração também, né? E por isso que a gente tem que estar atento a esse fenômeno. Bom, então a drenagem ácida de mina é um dos maiores problemas de mineração de rocha espetada, pois uma vez iniciada ela não regride e tem grande potencial de contaminação do recurso hídrico local. Após a exposição dessa rocha em contato com oxigênio, bactéria e água, ocorre a transformação do sulfeto em sulfato e a liberação de metais, especialmente em pHs mais ácidos, né? O que a gente viu naqueles slides anteriores. Os sulfetos em contato com a água são capazes de solubilizar metais traços e liberá-los para o meio ambiente em valores significativos acima das normas ambientais. E os metais traços, em especial chumbo, cádmio, cobre, níquel, são prejudiciais à fauna aquática e à saúde humana. Então, o consumo de águas por superficiais localizadas próximas da mineração. Então, é um fenômeno que a gente tem que estar atento e tomar as devidas precauções. Sobre o diagnóstico, a gente tem uma série de ensaios que são realizados para fazer esse diagnóstico. Tá? Eles são classificados em ensaios estáticos, e o termo estático não é porque está parado, e sim porque é um período curto de tempo, que varia de 2 horas a 7 dias, e serve para avaliar o potencial de geração de drenagem ácida e de lixiviação de metais. São fenômenos distintos, tanto de geração de acidez, quanto de lixiviação de metais. Já os ensaios cinéticos, eles recebem esse nome porque tem um tempo maior de duração. Eles vão de dias a meses, podendo passar de mais de 1 ano. E eles têm o objetivo de confirmar o potencial e avaliar a velocidade da reação de oxidação e de lixiviação de metais. São feitos ensaios de laboratório para fazer esses ensaios cinéticos, mas também podem ser feitos em campo, como a gente vai ver aqui nessa apresentação. Antes de falar desses ensaios propriamente dito, eu queria tocar num tema muito importante e relevante, que é o número de amostras recomendadas para se fazer o estudo de drenagem ácida, um estudo de geoquímica ambiental. Aqui nessa figura, que foi tirada do Guard Guy, que é um guia de drenagem ácida elaborado pela INEP em 2009, a gente vê que o número de amostras em função da fase do projeto de exploração mineral, avaliação de reservas, pré-viabilidade e planejamento varia, sendo que na exploração mineral ele é de 3 a 5 amostras. E, geralmente, por tipo de litologia, tá? Tipo de rocha. E, geralmente, são realizados ensaios estáticos. Já na fase de definição da reserva, você faz uma seleção de 5 a 10 amostras por tipo de litologia e ainda continua com os ensaios estáticos, procurando entender o potencial de geração de acidez e lixiviação de metais. Quando você entra na fase de pré-viabilidade e até implantação, você utiliza centenas de amostras e dessas centenas de amostras a gente seleciona 1 a 2 de cada tipo de litologia para fazer os ensaios cinéticos. Tá? E aí, na fase de planejamento, design da cava, aí você já tem um modelo de bloco e faz esse refinamento dos dados obtidos nas fases anteriores. Então, programas geoquímicos ambientais robustos devem conter centenas de amostras. Importante planejar bem o orçamento desse tipo de estudo. É muito comum a gente estar se deparando atualmente com casos em que o empreendedor fica surpreso com o custo desse tipo de estudo, né? Mas, infelizmente, a realidade é essa aí, que em termos de investimento para se fazer um estudo que seja
representativo e confiável do ponto de vista matemático e estatístico. Bom, agora falando dos ensaios estáticos, né? A amostragem em campo é conduzida para a caracterização dessas litologias, né? Em termos de acidez e lixiviação de metais. A gente tem uma gama de ensaios estáticos, né? Eu estou mostrando aqui, composição química, composição mineralógica, tem um ensaio de MABA, de INAG. A gente pode fazer coletas da qualidade de água in situ, no empreendimento, nas diversas fases, e essas informações elas são importantes para a realização do estudo. Depois, a gente pega esses dados e pode representar de uma série de gráficos e formas distintas, né? Aqui eu apresento onde no eixo Y você tem o pH do ensaio NAG, que é um ensaio estático, que utiliza água oxigenada. Então, se for acima de 4,5, tem uma característica, se for abaixo de 4,5, tem outra característica, que é combinada com a razão entre o potencial de acidificação com o potencial de neutralização. Desculpe, com o potencial de neutralização pelo de acidificação. Então, se essa razão ela for maior que 1 e o pH NAG for maior que 4,5, são amostras não formadoras de acidez. Se os resultados caírem no campo onde a razão for menor que 1 e o pH for menor que 4,5, então são amostras que têm um potencial gerador de acidez. Agora, existem dois quadrantes aqui que eles são incompatíveis com o diagnóstico e mostram que a amostra tem uma característica incerta em relação à geração de acidez. Por exemplo, nesse caso aqui, essas amostras que ficaram no quadrante superior esquerdo têm um potencial incerto de geração de acidez e, consequentemente, são amostras suscetíveis aos ensaios estáticos, cinéticos de geração de acidez. Aqui é uma outra forma de representar esses resultados, só que no eixo Y você tem o potencial de neutralização e no eixo X você tem o potencial de acidificação. A unidade que se apresenta é essa aí, quilogramas de carbonato de cálcio por tonelada de material. E o fato é que, se essa razão for maior que 2, o potencial é baixo de geração de acidez. Se for entre 1 e 2, ele é duvidoso. E se for menor que 1, ele existe um certo potencial de geração de acidez. E nesse caso aqui, o técnico colocou um potencial menor que 0,5, ou seja, maior probabilidade de gerar acidez. Interessante desse slide é que você tem o número da ordem de centenas de amostras. Cada pontinho desse é uma amostra. Então, isso foi tirado do guia de drenagem ácida da INEP, que está na internet, www.gardguide.com. E outro aspecto interessante é que as amostras elas têm que ser identificadas a litologia e não a característica geotécnica da amostra, tipo saprolito, material de transição, rocha fresca. Essas classificações elas não têm significado nenhum geoquímico. Você pode até fazer esse tipo de classificação, mas não pode deixar de fazer uma classificação litológica, como está mostrando acima. Aqui uma outra forma de apresentar os resultados. Nesse caso aqui se inverteu. No eixo Y você tem um potencial de acidificação e no eixo X você tem um potencial de neutralização. Então, as rochas maiores que 1 teria o potencial de gerar acidez, entre 1 e 2, incerteza, e abaixo de 2 seria geração de acidez. Aqui, para quem não conhece como são realizados ensaios cinéticos de célula úmida, aí é uma foto tirada na Escola de Engenharia da UFMG, quando ainda era no centro de Belo Horizonte, e eu fiz um pós-doc lá, né?
as células 1 da professora Virginia Siminelli, que é uma pesquisadora nessa área, com bastante sucesso em sua pesquisa e uma grande contribuição para o setor, né? Então, essa foto exemplifica o sistema de célula úmida que ela foi implantado. Com os ensaios cinéticos, a gente obtém o pH, a variação do pH e o lag time, ou seja, para a acidificação da amostra, quanto tempo que dura, que leva, né? Vou mostrar aqui uns exemplos. A taxa de liberação de metais e ânions e, consequentemente, essa taxa de oxidação. Aí, um dos resultados também que eu tirei do GARD Guide da INEP de 2009, você tem aí no eixo Y o pH da solução de 0 a 9. As amostras começaram inicialmente com pH até ácido, mas depois partiram para o pH neutro a alcalino, e a taxa de solidização de metais e sulfato era baixa. E uma pergunta que frequentemente se faz: qual é o tempo de duração dos ensaios cinéticos, né? A STM fala que o tempo mínimo seria 10 meses, mas não existe um tempo mínimo. Por exemplo, nessa amostra em questão... Oh, meu Deus, desculpa. Voltou a tela. Nessa amostra em questão, a gente vê que levou cerca de 2 anos para aparecer uma acidez abaixo de pH 6, né? E o aumento da concentração de zinco e cobre e de sulfato. Então, o tempo para os ensaios cinéticos, não existe uma determinação técnica específica máxima para a realização desses. Outro aspecto interessante de um trabalho publicado pelo Fernando Vilela e apresentado no último Congresso Internacional de Drenagem Ácida na África do Sul é que, dependendo do tipo de ensaio, aí você tem na fotografia no canto superior ensaios de free leaching, você tem a célula úmida e ensaios de coluna. Ele fez um experimento com o mesmo tipo de amostra e observou que os resultados são distintos depois de um período de 10 semanas, um pouco mais de 2 meses e meio. Você tem aí uma geração de acidez dependendo do tipo de ensaio. Então, a gente tem que também pensar no tipo de ensaio com o objetivo do nosso estudo, para que a gente não seja surpreendido com os resultados. Aí os ensaios de campo, de lisímetro, um exemplo que também foi tirado do GARD Guide à esquerda, da mina de cobre em Antofagasta, no Peru. Eu chamo a atenção dos senhores pelo número de reatores de ensaios, um número bastante expressivo. Eu acho que aí deve ter pelo menos mais de 50 ensaios. E na direita, um trabalho que a gente realizou numa mina de ouro no Brasil. E aqui, no caso, foram cerca de 20 ensaios de lisímetros para a gente observar durante um período de 1 ano o comportamento do material exposto ao intemperismo. O que a gente obtém com esses resultados? A gente obtém gráficos desse tipo, de variação de pH em função do tempo, né, e dos metais também, e a gente consegue distinguir o tipo de material, o comportamento em relação à geração de acidez. Então, você vê que nesse gráfico aqui, a gente tem comportamentos totalmente distintos, né? Então, identificando quais são as litologias com maior potencial de acidez em relação às demais e o que se pode ser feito para conter e mitigar esse fenômeno na pilha ou na barragem. Prognóstico. Uma vez conhecido o comportamento do seu material,
em termos de geração de acidez e lixiviação de metais, a gente pega o balanço hídrico da área em termos de precipitação, evaporação, evapotranspiração, infiltração, escoamento superficial, e faz uma avaliação de como essas fontes poderão contribuir para algum impacto ambiental das áreas mais adjusantes, né? Então, nessa figura aqui, você tem um bloco de diagrama, as fontes potenciais, aí você tem pilha de estéreo, cava, né, e barragem, os meios de transporte, água subterrânea, superficial e escoamento superficial, e aí os receptores são a biota aquática, os seres humanos, né? Então, a gente pega esses dados de caracterização geoquímica, faz uma avaliação juntamente com o balanço hídrico e chega ao prognóstico do que poderá ocorrer nesse empreendimento. Bom, diante do recebimento desse prognóstico, há que se pensar nas estratégias aí para mitigar o problema ou solucionar o problema. Então, eu vou apresentar algumas estratégias clássicas, né? O intuito delas é de mitigar o processo de geração de acidez, lixiviação de metais, tentando controlar a questão da exposição, né, ao oxigênio e à água, ou tentando tratar esse efluente. Então, nós vamos falar aí de cobertura de pilha ou de barragem e vamos falar de tratamento de efluente de mineração. Então, primeira coisa é que existem vários tipos de cobertura, né, de barragem de pilha. Na barragem pode ter uma cobertura úmida, uma camada de mais de 2 metros de água, seria uma forma de isolar esse material, mas existem outras coberturas que você faz a seco na pilha, e esse tipo de cobertura depende do clima, da quantidade de chuva que tem, precipitação anual, da temperatura. Então, o projeto de cobertura de pilha não é um projeto trivial, ele é um projeto que leva aí de 3 a 5 anos para concepção e implementação. Então, aqui está marcado nesse quadrado o tipo de cobertura para o clima tropical semiárido e semiúmido, né? Então, seria uma cobertura que você controlaria a infiltração e poderia fazer também uma cobertura para você fazer uma cobertura vegetal e usar as plantas para evapotranspiração. Isso chama-se Store and Release. O design de cobertura a seco, né, envolve várias etapas, né? Não existe uma receita única para todas as mineradoras, como eu falei, depende do clima, depende das características do material de empréstimo, né? Então, a gente observa que existe pouca compreensão de um projeto de cobertura, mas a gente sabe que um projeto de cobertura, que é a solução mais efetiva para a questão de drenagem ácida já instalada, ele tem resultados certos. Ele tem um resultado, é uma estratégia eficaz, no sentido de conter a geração de acidez e de lixiviação de metais. Então, mesmo considerando um fator de segurança elevado, o custo final da cobertura pode ser bem menor do que outras estratégias. Não vou fazer. Não está aqui. Aí um exemplo dessa cobertura em multicamadas, né? Você tem uma primeira camada do material de 30 centímetros de solo que pode receber um tipo específico de vegetação, de raízes não profundas. Depois você tem uma camada drenante e depois você tem uma camada com impermeabilização aí de 10 a menos 5 centímetros por segundo. E depois o material
né, vamos dizer assim, contaminado abaixo, né? Então, isso é um exemplo conceitual. É claro que precisa de um estudo específico para cada área e pode ser esse exemplo que se aplica melhor, pode ser outros. Não existe, como eu disse, uma regra única, né, ou uma receita de bolo. Bom, em termos de tratamento de efluente, tem duas categorias básicas. Esse tratamento pode ser ativo ou passivo, vai depender das características da área, se tem energia elétrica, a fase da mina, o tipo de qualidade de água, a vazão, etc. Então, a gente tem sempre que considerar a qualidade do efluente, o tempo de residência que vai estar disponível, a área disponível, né, para receber esse efluente, para se avaliar qual será a melhor estratégia de tratamento de efluente. Preferencialmente, os estudos de tratabilidade de efluente de minas são desenvolvidos em 3 etapas, né? Primeiro, a gente faz a definição do princípio químico de tratamento e apresenta um projeto conceitual. Depois, esse princípio químico é detalhado em escala piloto, porque as condições de bancada pode ser que não se alterem numa escala maior de tratamento, e depois se faz o detalhamento desse projeto numa escala executiva para a implementação deste. As tecnologias de tratamento ativo, só citando rapidamente aí, aeração, neutralização, precipitação, processos de membrana, troca iônica. São tecnologias que têm um custo maior de implementação e até de operação, mas que têm uma eficiência e eficácia muito alta. Aí na tabela periódica, quais são os elementos que são tratáveis em os princípios de tratamento, aeróbico, oxidação, anaeróbico, né? Só para vocês terem uma ideia da variabilidade de tratamento em função do elemento da tabela periódica. As etapas para você fazer uma avaliação de tratamento passivo, aí tem várias etapas, né? Uma técnica que a gente tem trabalhado e obtido muito sucesso é a utilização de laterita para absorver metais traços, né? A gente vê que o tempo de reação é rápido, menos de 8 horas você absorve uma quantidade expressiva de, por exemplo, arsênio. E a capacidade de absorção desses arsênio 3 e arsênio 5, ela é relativamente alta, então mais de 2.500 miligramas por quilo de laterita. Então é uma técnica que tem demonstrado um bom potencial, né, para ser implementada. A pirolusita também, ela pode ser utilizada para absorver manganês. O tempo de absorção é rápido também e a capacidade também absortiva é alta. Essa figura aqui também tirada do Guard-Guy, que foi gerado pelo Taylor em 2003, mostra aí um diagrama só para ilustrar o que eu disse anteriormente. Você tem a concentração de contaminantes alta ou baixa no eixo Y e no eixo X você tem um fluxo baixo ou alto. Então, o tratamento ativo ele vai acontecer quando você tem uma concentração mais elevada de metais a serem tratados e um fluxo de médio a alto, né? Dependendo da concentração, se ela for muito alta, mesmo os fluxos baixos serão tratados com tratamento ativo. Quando que a gente começa a pensar no tratamento passivo, que é o mais desejável? Quando você tem uma concentração não muito ruim, né? E você tem um fluxo baixo, porque aí você tem possibilidade de tratar o seu efluente pelo método passivo. E quando você tem uma concentração boa, um pouquinho fora da norma, e o fluxo baixo, você pode até usar o corpo receptor através de um estudo de zona de mistura e não fazer nenhum tratamento. Então, você vai fazer atenuação natural,
avaliar a capacidade do seu corpo receptor, o tratamento passivo ou ativo. Essa é a forma de fazer gestão de efluente em mineração. Então, conclusões e sugestões. Primeiro, realização de um programa geoquímico ambiental nas fases iniciais do projeto de mineração é uma boa prática que representa ganhos significativos no final do ciclo de vida de uma mineração. Ou seja, quanto mais cedo se pensa no problema e planeja-se, menor é o custo de fechamento. O programa geoquímico deve se iniciar com uma caracterização geológica e geoquímica, a nível de ensaio estático e evoluir para ensaios cinéticos e de diagnóstico de futura qualidade de água do projeto. É assim que se desenvolve um programa de geoquímica ambiental. O balanço hídrico local é de fundamental importância para se cumprir a etapa anterior, né, e fazer um prognóstico do que vai acontecer. É possível e recomendável planejar as possibilidades de tratamento de efluente de mina nas fases iniciais do seu ciclo, em todas as etapas, né? E a gente tem que pensar nesse trinômio: qualidade, vazão e tempo de resistência, ou espaço disponível para o tratamento. Cada mina tem sua particularidade geológica, portanto, seu efluente é único e, consequentemente, não existe uma solução padrão de tratamento, tá? Como existe para outros tipos de efluente sanitário, por exemplo. Então, como cada mina tem uma característica geológica específica, ela vai ter um potencial maior ou menor de geração de acidez e de lixiviação, solubilização de metais. Então, é necessário realizar um estudo de tratabilidade, um estudo geoquímico específico para o seu empreendimento. O desenvolvimento de sistemas de cobertura de pilha e barragem deve ser concebidos de forma específica para cada projeto de mineração e é uma forma efetiva de controlar uma fonte já instalada de geração de acidez e lixiviação de metais. Projetos de cobertura de pilhas são complexos, desenvolvidos de 3 a 5 anos, então é importante planejar e orçar devidamente esses custos. O processo de drenagem ácida é um fenômeno passível, né, de gestão, desde que sejam feitos devidos investimentos, né? Quanto mais tarde esse investimento começa, mais difícil e oneroso será para se ter o controle deste processo. Então, muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao Kleiber, que vai falar sobre o laboratório SGS Geosol, que é um apoiador desse evento. Eu vou colocar a apresentação dele aqui e depois a gente passa para as perguntas. Eu sei que tem muita gente aí ansiosa para fazer pergunta, mas vamos aguardar um pouquinho. Aqui. Então, se o Kleiber tiver com... Pode... Está com a palavra, Kleiber. Boa tarde, pessoal. Como o Flávio falou, meu nome é Kleiber, sou responsável pela parte comercial do Laboratório Ambiental da SGS Geosol e gostaria só de fazer uma breve apresentação do que seria a SGS Geosol. Esperando um minuto. Tá abrindo aí, Flávio? Sim. Peraí. Não? Peraí. Desculpa. Por que não está? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Eu coloquei aqui. Não tá. Ok. Bom, a SGS Geosol, ela é uma joint venture da SGS e Geosol. A SGS é uma empresa fundada em 1878 para a parte de inspeção de grãos e foi tendo algumas realizações durante sua história. E, em paralelo, a Geosol, hoje uma das maiores empresas de sondagem da América Latina, teve a fundação em 1960, a parte de sondagem, na parte de carvão.
passando bem rápido pela história, onde em 2005 veio a se juntar e fundando a SGS Geosol, que é uma empresa da parte de análises, testes e análises técnicas bem voltadas para a parte de mineração. Pode passar aí, Flávio. Então, tem a história aí, onde tem a parte de planta piloto, a parte geoquímica, onde que começou mesmo, planta piloto, beneficiamento mineral, ambiental, diamantes, mineralogia e outsourcing. E esse ano, onde que nós começamos com o nosso laboratório de fertilidade de solo. Esse aí, onde as nossas unidades, a matriz fica em Vespasiano, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos filiais em Brasília, Goiânia, Parauapebas, no Pará, Ouro Preto, além das unidades de outsourcing em Arizona, Aripuanã, Catalão e umas outras que estão em processo ainda. Assim como eu já falei, nossos serviços são de análise geoquímica dos solos, rochas e minérios concentrados, ensaios mineralógicos, como análises ambientais, efluentes, resíduos industriais. Contendo tantos ensaios de mineralogia, fertilidade de solos e outsourcing. Falando rapidamente de cada um deles, a parte de geoquímica, nós temos um amplo portfólio de o laboratório é capacitado para atender diversos tipos de rejeito de uma exploração mineral. A parte ambiental, análise da equipe multidisciplinar para análises ambientais, atendendo o escopo do cliente em relação a palavra me fugiu aqui agora. A própria demanda, né, que o cliente tem, além dos ensaios de drenagem ácida, onde que nós somos um laboratório atualmente no Brasil com acreditação na ISO 17025. Então, tanto os ensaios de MABA, NAG, ANC, a parte de célula úmida, teste de coluna e freelist, nós temos todos a acreditação para esses tipos de ensaio. Outra unidade de negócio seria a parte de beneficiamento mineral e planta piloto, onde a gente faz a simulação do que seria como funcionaria uma mina para determinados tipos de minério. Tem a parte de diamante, onde que fica em Brasília. A parte de mineralogia também, que a gente tem a parte que fica em Brasília, a outra fica em Ouro Preto, se eu não me engano. E a mais recente seria essa parte de fertilidade de solos, que a gente conta com profissionais já bem, com ótimo know-how no mercado. Outra funcionalidade é essa parte de outsourcing, onde a gente monta laboratórios nos diversos sites, de acordo com a necessidade do cliente. Inclusive a parte modular, onde a gente já monta os containers e coloca, põe pronto no site do cliente. Aí estão os nossos contatos, e da matriz e das nossas filiais. Flávia, você está no mudo. Desculpa, a palavra Rafael. Oi. Eu vou voltar à apresentação, que Tá. deve gerar alguma pergunta. Sim.
Não, desculpa, só foi ali um minutinho, bem na hora que você me chamou, a bateria do meu celular estava acabando, eu falei que ele estava carregado, senão eu ia morrer. Não, o Flávio, Kleiber, demais, assim... Bom, Flávio, obrigado pelo convite, né? Acabou que o nosso colega aí da Equinox, no último momento, não pôde participar e eu acabei entrando aqui. Bom, eu estava assistindo a sua apresentação, Flávio, e eu fiz algumas anotações aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, fala um pouquinho mais alto, por favor. Tá, agora está melhor assim? Sim, sim. Tá. Eu estava assistindo a sua apresentação, eu fiz algumas anotações aqui, só para fazer alguns comentários gerais, aí, se você quiser comentar, o Kleiber, enfim, o pessoal também escrever aí no chat, fazer comentários, para, enfim, tentar enriquecer o debate aqui. Alguns desafios, né, que eu vejo, né? Aliás, diga-se de passagem, Flávio, excelente apresentação, eu acho, assim, eu acho que esse tipo de evento, como esse evento online aqui, o congresso que você colocou, que, enfim, em função da pandemia a gente teve que adiar e assim por diante, é o que a gente tem que fazer, porque eu tenho a impressão que o conhecimento, assim, principalmente no Brasil, sobre não só drenagem ácida de mina, mas hidrogeoquímica de forma geral é pouco difundido, né? E isso Sim, concordo. acaba resultando em alguns desafios, como você colocou, né? Esse foi o primeiro ponto aqui. Então, por exemplo, você chegar para um gerente de uma área de meio ambiente e falar, olha, eu tenho que fazer análise de ensaios estáticos em cento e tantas amostras, assim, se o cara não entende o valor daquilo, né? Assim, é um desafio grande, assim. É uma dificuldade mesmo. Exatamente. Verdade. Assim, a gente, como consultor, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas você Sim. pode acabar tendo muita cara feia na hora de fazer isso, assim, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto que eu escrevi aqui foi isso, assim, né? Eu acho que a gente, e de novo, assim, parabenizar, assim, já falei com a gente, sim, já te falei contigo pessoalmente, mas aqui em público é te parabenizar aí por essas iniciativas, como essa palestra aqui para o público. A gente tem que fazer mais vezes esse tipo de evento, assim. Bom, e a Abas Minas também, né? A Abas Minas está embarcando nisso aí. Bom, aí eu entrei em alguns pontos específicos, né? Enfim, você, pessoal, comentar, né? Eu acho que o primeiro ponto, a questão de organização em bancos de dados hidroquímicos, assim, né? Porque eu acho que em muitas áreas onde já são, ou pelo menos na região, né, já existe muita operação, né? Por exemplo, mais óbvio, o próprio quadrilátero, né? Já tem uma série de estruturas existentes, né? E muitas vezes, ainda que não seja exatamente o mesmo local, exatamente a mesma geologia, etc., eu acho que, assim, os dados hidroquímicos de monitoramento dessas estruturas existentes, elas já podem dar, digamos assim, pelo menos uma pista, né, do que pode acontecer do ponto de vista geoquímico no futuro numa estrutura nova. Óbvio que nada disso vai, digamos assim, diminuir a necessidade de fazer todos esses insights, mas já é um insight, né? Eu tenho a impressão, assim, e pelo menos alguns exemplos que eu já vi, assim, impressão de consultoria, que muitas vezes existe dado que é perdido, né, com o tempo. Né? Minas antigas, quer dizer, se a gente passou da fase do papel para a fase do CD, da fase do CD para a fase da não sei o quê. Então, assim, muitas coisas são perdidas, né? Não dá para voltar atrás no tempo, mas eu acho que, assim, do que pode ser feito daqui em diante é procurar se ter bons sistemas de gerenciamento de dados dentro das próprias mineradoras. Com certeza, Rafael. Uhum. Eu vou falando aqui, Flávio, os pontos... Tem uma outra pergunta aqui, Rafael, da Letícia. Desculpa. Só não querendo te interromper, mas... Não, pode. Não, eu escrevi uma série de coisas aqui, mas a gente vai discutindo. Ela fez a pergunta: é possível, com base em dados de monitoramento de qualidade de água do empreendimento, inferir alguma informação sobre o potencial de ocorrência de drenagem ácida? A resposta é sim. Como a gente viu, o processo de drenagem ácida ele é caracteristicamente gerado pela oxidação de sulfetos. Então, quando você tem oxidação de sulfetos, o que acontece? Gera sulfato. Então, se você tiver uma mineração que tem sulfetos e começa a observar sulfato,
provavelmente está ocorrendo um processo de oxidação de sulfeto que pode chegar a gerar uma drenagem ácida. A questão se vai chegar a ser uma drenagem ácida ou não vai depender da capacidade dos outros minerais que podem neutralizar esse fenômeno, por exemplo, o carbonato, de conter esse processo, né? Mas, respondendo sua pergunta, é possível sim, com base em dados. Aí o Rafael estava falando da importância de ter um banco de dados, né? Robusto e confiável, né? Então, vai de encontro à pergunta da Letícia. Continue aí, Rafael. Não, e só complementando, Flávio, quer dizer, sim, porém, se essa estrutura, por exemplo, ela tem uma drenagem neutra, mas ela vai evoluir no futuro para uma drenagem ácida, você precisa desses ensaios estáticos e cinéticos. Sim. Que você mostrou. Isso mesmo. Precisa desse investimento aí, pesquisa. Mas pode passar a pergunta para o chat aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Onde que a gente olha esse chat aqui? Me ajuda aqui. Não estou vendo. Qualquer coisa Bom, eu vou fazer um segundo comentário aqui, Flávio, aí você vai vendo. Um outro ponto que é importante, né, a questão aí da parte hidroquímica ainda, a questão do que é aquecer, né, que vai de encontro à questão de você ter dados históricos. Bom, primeiro você tem que ter os dados históricos e não perdê-los, né? Mas uma vez que você tem, eles têm que ser confiáveis, né? Por exemplo, eu ainda vejo até hoje em alguns sites fazer monitoramento de posto de monitoramento com Baylor, por exemplo. Sim. Né? Então, isso, assim, eu acho assim, que é uma economia barata, porque amanhã você tem um problema, sei lá, de uma pluma, alguma coisa assim, e você vai olhar os dados históricos. Sim. Quer dizer, aí você descobre que é Baylor, assim, qual que é a confiabilidade daquele negócio? Né? É verdade. E, bom, e sem falar todo aquele procedimento, bancos, duplicata, todo aquele negócio que A questão do monitoramento, né, Rafael? Eu costumo dizer, né, que um banco de dados bem coletado, né, dados bem coletados, ele conta uma história do que está acontecendo, entendeu? E dados mal coletados, eles contam um pesadelo. Ou seja, a gente não consegue falar o que está acontecendo se o dado foi coletado de forma incorreta no campo, né? E só uma observação, né? A gente sabe que 90% dos erros ele está na coleta e não no laboratório, porque é um ambiente mais suscetível a erros, né? E uma vez um dado mal coletado, não há nada a se fazer, né? A gente não consegue, como você está falando aí mesmo, a questão do Baylor, né? De fazer nenhuma interpretação mais coerente com o que a gente poderia esperar da área, né? Sim. Então, realmente, isso que você está comentando é muito importante. A gente tem que ter uma instrumentação boa, ou seja, utilizar métodos tipo baixa vazão para coletar água subterrânea, né? Sempre recomendo, independente da marca, do fabricante, né? Estou falando da técnica. Fazer um banco de dados consistente e de uma série histórica ampla, né, para a gente avaliar a sazonalidade, o comportamento da solução em função do tempo. Né? Pode continuar, Rafael. Não, e aí, ainda na parte hidroquímica, outra questão é a escolha dos parâmetros, né? E até o Kleber da SGS está aqui, ele pode falar com propriedade, assim. Eu tenho a impressão que, por exemplo, se você já vai contratar o laboratório, vamos supor que o laboratório vai fazer a coleta, então ele vai mobilizar o funcionário dele, você tem gasto de gasolina, gasto para mobilizar o cara,
os equipamentos, etc, 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 eu acho que, assim, às vezes você economizar em parâmetros, não é que você tem que coletar a tabela periódica inteira todo dia, né? Também eu acho que muitas vezes não é um bom custo-benefício, né? Então, por exemplo, a questão de se coletar os parâmetros dissolvidos, né? Eu já vi você falando também sobre isso, Flávio, eu acho isso importante, né? Porque, principalmente questão de drenagem ácida, essas reações que você mostrou, muitas delas vão precipitar minerais secundários. E você pode ter uma diferença expressiva de totais e dissolvidos, né? Isso. A petroquímica, as reações ela ocorrem no dissolvido. Então, você precisa ter essa diferença. Né? E aí, o outro ponto, aí você comenta, a questão da... Eu até escrevi aqui, entre aspas, química inorgânica, entre aspas, completa. Porque, às vezes, o cara ele tem um problema de sulfato. Aí ele coleta sulfato, arsênio, pH e mais uns parâmetros. Isso. Mas, assim, aquela questão dos estágios ali que você mostrou, você pode ter um ambiente neutralizado porque ele está equilibrando com carbonato. Então, está um pH um pouco mais baixo, porque o carbonato já foi consumido, mas ele está equilibrando, sei lá, talvez não carbonato de cálcio, mas com uma siderita, ou está equilibrando com silicatos. Você precisa saber o que você tem de alcalinidade, o que você tem de cálcio, de magnésio, de alumínio, de sílica, etc, 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 para você saber em qual daqueles estágios ali você está. Né? Exatamente. Eu costumo dizer, Rafael, que a gente precisa abrir o leque de parâmetros para depois diminuir, né? Depois que a gente entende o que está acontecendo e tal, aí a gente pode pedir uma revisão de parâmetros, né, para o órgão ambiental. Exatamente. Falando em órgão ambiental, tem uma pergunta aqui, acho que é do Leopoldo, do INEMA, lá da Bahia, que ele faz a seguinte pergunta. Se não for o Leopoldo, é um outro Leopoldo, e a pergunta dele é muito interessante e pertinente, que é o seguinte: Flávio, não seria interessante termos uma nova norma técnica de drenagem ácida para a realidade brasileira? Com certeza, Leopoldo, a gente precisaria, inclusive, de uma norma para classificação de resíduos sólidos de mineração. A gente está trabalhando nisso junto a entidades tipo o IBRAM, envolvendo empresas e o órgão ambiental, para a gente não usar a 10.004 somente para classificação de resíduos sólidos de mineração, mas uma norma específica que envolva esses ensaios estáticos que a gente apresentou aqui, que envolva a implementação de ensaios cinéticos, se necessário, entendeu? Que, por exemplo, por que a norma técnica 10.004 ela não se aplica para a mineração? Primeiro que ela não foi feita para mineração, ela foi feita para resíduos sólidos, inclusive resíduos sólidos de aterros sanitários. Então, a mineração é muito mais específica que um resíduo sólido de aterro sanitário. E por ela ter sido feita para aterro sanitário, ela tem uma norma técnica lá, 10.005, que usa ácido acético para caracterizar um resíduo sólido. E o ácido acético, ele complexa com cádmio e chumbo. Então, o que acontece em algumas mineradoras? Você acha que você tem um resíduo classe 1 ou 2A não inerte, quando, na verdade, quando você vai pegar os ensaios de solubilização, que é a 10.006, você não tem nada de cádmio e chumbo. Né? E a gente sabe que, até hoje, no mundo, não chove ácido acético, mas chove água. Então, o ensaio mais apropriado para a mineração seria a água e mais outros ensaios, não um ensaio de ácido acético. Ele tem uma razão específica de estar lá, que eu concordo em parte, né? Mas a gente deveria batalhar, eu queria ver a opinião do Rafael, para a gente desenvolver uma norma específica para a classificação de resíduos sólidos de mineração, que aí sim envolveria uma norma mais apropriada e adequada para o empreendedor e para a sociedade como um todo, né? O que você acha, Rafael? Eu concordo contigo, porque se você... Fala mais alto, eu não estou escutando. Perdão. Se você parar para analisar esses ensaios estáticos e cinéticos, né? Eles foram desenvolvidos pensando assim, no que acontece
de reação química com os rejeitos de mineração, rejeitos e estéreo, né? Rejeito de forma ampla. Naquele triângulo, aliás, losango que você mostrou, né? Oxigênio, água, sulfetos, minerais e bactérias, né? E se você vê assim, NBR 10.004, não é exatamente isso, né? Não, não é não. Então, assim, não, e esses ensaios, eles já, assim, eles não estão na norma brasileira, mas eles existem nesses guias de drenagem ácida mundial e tal, né? Então, assim, e você tem esses fluxogramas, quando que você tem que pular do ensaio estático do cinético, etc., né? Então, não é nem que a gente precisa reinventar a roda, né? Mas, realmente, eu, por exemplo, eu já fiz um trabalho num caso, uma pluma que estava, pluma subterrânea, saindo de uma barragem, e eles tinham feito lá atrás a 10.004, a gente puxou o histórico, e estava mostrando, mobilizando alguns elementos que na pluma, né, quando você viu que de fato aconteceu, aqueles elementos não estavam lá, né? Porque não era, enfim, não era a mesma coisa. Né? Então, agora tem esse desafio, né? É norma, então geralmente o órgão vai pedir e você vai ter que o processo, pegar, né? exato, o processo é demorado, né, para a gente criar uma nova norma. Enquanto isso, a gente tem que lidar com essa questão dessa norma atual, mas isso não impede que o empreendedor faça um investimento além das exigências legais, normais, né? E o próprio também a agência, né, regulatória, ciente dessa situação, ela também pode pedir um estudo, né, em função da característica do empreendimento. Acho que isso acontece no mundo todo, entendeu? E aqui não seria diferente. E eu acho que é bom para todo mundo, porque, como a gente apresentou aqui, essa questão da drenagem ácida, ela é totalmente gerenciável, e o segredo do sucesso é quanto antes começar esse diagnóstico, maior a probabilidade de sucesso do empreendimento. E quanto mais tarde, não é que não vai ter sucesso, mas o custo da mitigação desse processo vai ser muito mais oneroso ao empreendedor, vai ter um risco maior, né, as partes interessadas desse projeto. Então, não é uma situação desejável, né? Então, fica aí. Eu acho que, assim, isso tudo que você está falando, no fim das contas, é o seguinte: essa discussão toda, ela não deveria estar centrada só no, sei lá, no carimbo do órgão, como se diz no jargão, de curto prazo, né? Porque o desafio maior ele pode ser de longo prazo, inclusive aquele gráfico ali que você mostrou, né? Que o custo do tratamento, enfim, da gestão, né? Ela vai aumentando ao longo do tempo conforme você não vai tomando ação de antemão, né? Então, eu acho que essa é a figura assim, que tem que se ter na cabeça, principalmente. Sim. Tem outra pergunta aqui do Marcelo Pereira. Pensando em indústria 4.0 e programas de computador, atualmente já existem abordagem para drenagem ácida e modelos computacionais? Sim. 4.0 existe, você pode fazer um monitoramento online e conseguir fazer esse diagnóstico e acompanhamento. A gente já tem uns casos já esse ano sendo implementados no Brasil, software específico, né, para monitoramento online. E o modelamento desses fenômenos, né, a gente vai ter oportunidade de ver isso nessa live que está aí de 22 a 23 de março. A gente vai convidar alguns profissionais dos Estados Unidos para dar treinamentos às pessoas interessadas. Eu já trabalho com isso, com alguns clientes meus, né, que já estão querendo fazer modelamento. As próprias grandes mineradoras estão muito interessadas nessa questão de modelamento hidrogeoquímico, né, computacional, porque o modelamento ele pode ser um balanço de massa simples, mas acontece que você não consegue responder a pergunta e se o pH diminuir, o que vai solubilizar? E se o potencial redox aumentar, vai precipitar o quê, entendeu?
Então, já no modelamento FreeXC, FreePlot, que são modelos existem há mais de 30 anos e disponíveis aí 0800 na internet, você consegue responder esses questionamentos desde que você entenda muito bem desses mecanismos que estão ocorrendo na sua área. Outra pergunta aqui do Gabriel Aquino, muito obrigado aí, Gabriel, pela participação, da Equinox Gold lá de Pilar. Flávio, sabemos que todos os acompanhamentos de drenagem ácida de mina ocorrem ao longo de todas as fases de um empreendimento, pré-projeto, operação e fechamento. Há hoje um protocolo de auditoria ou uma convenção de diretrizes que podem ser auditadas compreendendo todas essas fases? Boa pergunta. Não existe, eu não conheço esse protocolo de auditoria, mas a gente sabe que tem documentos disponíveis na internet, e aí eu vou recomendar dois. Um é o GARD Guide, que você pode acessar pela www.gardguide.com, e lá tem aborda todas as questões de caracterização, etc., inclusive nas fases da mineração. Ele é um guia, ele não é específico de uma mina, mas fala da mineração como um todo. E também tem uma entidade no Canadá chamada MEND, M-E-N-D. Quem quiser fazer uma busca em MEND, em 2009, eles lançaram um guia de mais de 500 páginas, falando todo o processo de diagnóstico, prognóstico, modelamento geoquímico, etc., etc. Então, esses dois documentos, eu recomendo a leitura, né, para quem está interessado e querer aprender mais sobre drenagem ácida de mina. Algum comentário, Rafael? Não, acho que você cobriu bem, assim. Acho que talvez o que eu ia somar, assim, modelagem numérica hoje é um negócio que, putz, cada hora pipoca uma ferramenta diferente, né? Então, sim, como você falou, a modelagem hidrogeoquímica é o mais utilizado, porque é gratuito, né? Existe um, entre aspas, concorrente, só que é pago, que é o Chemistry Workbench. Eu só ia somar, assim, uma das também nem tanto novidade hoje, mas pouca gente usa ainda, é o acoplamento de modelo de fluxo com modelo geoquímico, né? Então, hoje você consegue fazer ModFlow com FreeXC, FreeFlow com FreeXC. Então, se você, por algum motivo, precisa chegar nesse grau de complexidade, porque modelagem numérica nem sempre você precisa usar a ferramenta mais complexa de todas. Uhum. Mas se chegar a um caso, isso já existe. Depende do projeto, né, Rafael? Exatamente. Às vezes é importante, né, se chama bens a proteger, né, muito próximos, uma comunidade ou um rio de alto valor para a comunidade local, etc., né, aí realmente faz sentido, né? Uhum. Se for um empreendimento, tem que cada caso é um caso, né? Tem que se avaliar, né? A situação do empreendimento, né? Concordo com você. Rafael, você está aí? Sim, estou aqui. O que é que eu faço? Eu entro, faço um outro comentário, então? Sim, nós já estamos aqui já com aproximadamente 1h20 de... Nós vamos partir para os finalmente, Rafael. Se você quiser fazer um comentário, o Kleber também, Kleber, se você quiser fazer um comentário do ponto de vista aí do laboratório, só fazendo um adendo sobre ensaios, né? Hoje a gente tem aí a SGS com um laboratório muito bem estruturado para fazer esses ensaios. A gente tem outros laboratórios, mas são poucos, não são muitos, mas há 17 anos atrás, 18 anos atrás, a gente tinha quase nada, né? Hoje a gente tem algumas universidades, né? O FMG, a professora Virginia Siminelli também faz alguns ensaios. Ali em Paracatu tem um laboratório campo, mas
É pouco, mas antigamente não tinha quase que nada, entendeu? E hoje Também você tinha que ir para fora praticamente, né? exatamente, mandava justamente para fora, para o Canadá, para a Austrália. Assim, a mensagem que eu deixo aqui é que a gente tem toda a possibilidade analítica, laboratorial instalada, né? Então, a gente pode confiar nos técnicos que a gente tem, esses laboratórios, instituições que eu citei, são capazes, muito bem, um pessoal muito bem treinado e capacitado, entendeu? Então, não tem como não fazer o estudo, não tem justificativa, sabe, do ponto de vista de viabilidade técnica, né? Hoje a gente tem essa capacidade técnica instalada, né? Você podia comentar em cima disso, Cleber? Sim, sim. Como o Rafael comentou comentou também, uma coisa que a gente depara muito é que o pessoal acha que essas análises são uma receita de bolo. Cada empreendimento é de uma forma, então a gente sempre recomenda, sabe? Tem que ter um consultor para te assessorar, para ver quais são as análises que você realmente vai fazer. Não tem, Isso. você também citou muito bem, Flávio, você faz normalmente uma gama maior de Isso. parâmetros e depois vem afunilando, Isso. indo justamente no objetivo. Só Isso. que, normalmente, no início, você vai fazer uma gama bem maior. E, levando em consideração custo-benefício, você tendo um estudo bem feito no início, você vai ter um ganho na parte de fechamento muito maior. Isso mesmo. Então, acaba o investimento inicial ele é ínfimo em relação ao custo de tratamento que você vai ter se você não tendo um estudo bem feito. Exatamente. E, Essa é a ideia, esse é o conceito, né? sim, sim. E em relação a SGS, não só o que a gente está até ampliando o nosso laboratório. É um laboratório que a gente trouxe várias técnicas da SGS mesmo do Canadá. Aham. Já acreditamos realmente na 17.025 e estamos ampliando no sentido de praticamente dobrar nossa capacidade até o final desse ano, início do ano que vem. Vocês são o Então, único laboratório hoje acreditado na 17.025 para esses ensaios, né? Isso é para esses ensaios bacana. junto ao IMETS, justamente. Isso Então, é a muito gente tem a bacana. parte da EPA 1313, 1316, que são testes estáticos também, com variação de pH, variação de temperatura, de massa, muito apropriadas para a parte de mineração. Também já temos acreditação, uma excelente capacidade de execução, com ótimos técnicos, e fica o convite aí para quem quiser conhecer. É. Estamos à disposição. Menino, você respondeu, né? Isso aqui. Isso aqui? Tá. A instituição do Canadá é MEND, MEND. Mas na Correto. internet, o Canadá é o governo que ele criou uma instituição, um braço dentro do ministério deles somente para tratar dessas questões ambientais geoquímicas, né? Em específico de contaminação da mineração. Então, é um país que é muito avançado nessa produção aí de normas, de procedimentos, gerou muito documento técnico de boa qualidade. Tem um pesquisador também chamado Price, Price. Esse cara, ele também marcou uma época, na década de 80, com esses ensaios estáticos e normas, até hoje produz. Então, recomendo a vocês a busca desse pesquisador canadense, do governo canadense, né? Que vira e mexe a gente cruza com ele em congressos. Quem sabe a gente não convida ele para vir aqui ou dar um treinamento para a gente online, né? Pessoal, então, assim, gostaria de agradecer a presença de todos. Rafael, pode falar. Não, desculpa, é porque foi feita uma pergunta aqui que levantou para a gente cortar. Nesse congresso, eu não me lembro, vai ser no dia 22 ou 23, porque vai ter um curso de Frixi. Eu não me lembro se é no online ou no presencial. Aham. Ou não?
Olha só, o que aconteceu? Estava programado para ter um presencial do Flexi no presencial que era para ser em março. Perfeito. Então, devido à pandemia, nós resolvemos o seguinte, adiar o presencial para outubro. Todos os profissionais que a gente convidou de modelamento geoquímico, de cobertura de pilha e de tratamento de efluente, eles querem vir. São 2 americanos e um canadense. Então, eles estão querendo vir, só que eles mostraram algum receio sobre realizar em março. Então, não vai ser mais realizado presencialmente em março. E, claro, a gente espera que eles participem do evento em outubro, mas em março a gente vai fazer esse online, e aí eu tenho que fazer esse convite novamente para esses profissionais para dar algum treinamento, alguma palestra, né, para a gente abrilhantar o evento. Mas o treinamento presencial era de Flexi se tivesse ocorrendo em março, mas a gente adiou para outubro. Respondi? Sim, sim. Não, porque o pessoal sempre pergunta, aí vai ser uma boa oportunidade. É isso. Última pergunta aqui para fechar. Vou ler aqui. Pelo menos para nós de Santa Catarina, há um certo hiato no aparato legal para as áreas de mineração geradoras de drenagem ácida. As normativas e instruções normativas de mineração dão foco mais na degradação física e de cobertura vegetal. Já as IN de áreas contaminadas são focadas mais em passivos de pequenas áreas como industriais. Esse déficit se repete em outros estados minerários do Brasil e qual a opinião de vocês? Eu conheço o caso de Santa Catarina, não atuei intensamente como profissional, mas como técnico visitei a área e conheço os profissionais que atuam ali. Acredito que realmente existe esse ato. Acredito também que outros estados têm histórias totalmente diferentes. Tá? Vou fazer um parênteses aqui. Santa Catarina é uma área carvoeira, né? Produtora de carvão, e o carvão ele ocorre em jazidas grandes, de grande área. Então, o sulfeto é disseminado em grandes áreas. Então, consequentemente, o impacto é muito grande. O impacto ambiental é gigantesco. Então, Santa Catarina, em particular, como a gente está falando que cada mina é uma história diferente, Santa Catarina talvez seja um dos piores problemas de drenagem ácida do Brasil, que eu conheço. Por essa característica geológica, de ser uma área de carvão, produtora de carvão. Eu acho que a história do resto do Brasil é diferente, porque as minas são mais pontuais de metais, tenho certeza, metais base e metais preciosos, o ouro, o carvão, o chumbo e o zinco. Então, as dimensões são totalmente diferentes de Santa Catarina. E o órgão ambiental de Minas, ele é atuante. No Pará, não conheço muito bem, mas a gente é chamado no Pará, no Maranhão, para fazer trabalhos, não sei se por uma demanda ambiental. A Bahia também tem uma demanda específica, ela está atenta a essas questões, né? Então, assim, cada estado tem sua particularidade, e eu chamo a atenção que Santa Catarina, por ser uma indústria carvoeira, essa questão de drenagem ácida é muito mais aguda, ela é muito mais impactante nesse estado, pelas características geológicas que ali se encontram. Então, pessoal, muito obrigado a presença de todos, esperando contar com vocês aí no evento de 23 de março, 22 e 23. Obrigado, Kleiber, SGS Geosol, um parceiro aí em todos os eventos da ABAS. Obrigado você, Rafael, pela participação aí com as perguntas, né, e fomentando o debate da Water Service. Prazer. Você também parceira nossa da ABAS, né, de longas datas.
E parabéns a todos aí. Vamos continuar aí com esse tipo de evento que só tem a contribuir, né, para as diversas áreas técnicas relacionadas aí à hidrogeologia e à geoquímica e geociências. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí também, Flávio, pela oportunidade. E vamos continuar aí com nossa parceria, se Deus quiser. Ok. Bom, também aqui, meu nome, em nome da Mora Service, obrigado. E a gente se vê aí no próximo evento da Abas. Ok, obrigado, pessoal. Boa tarde.